Olha, quando eu for falar de bússola eu vou usar isso aqui, tá? Me sinto o próprio Capitão Flint, o Barba Branca, falando desse jeito. Bom, o vídeo que vocês vão assistir agora foi feito no improviso no acampamento. No comecinho dele eu fiz uma amostra das minhas bússolas para explicar mais ou menos, quase que você não precisa ver o resto do vídeo por causa de ter visto o começo. Mas assiste o resto que daí você já vai ter uma ideia do que te espera. Eu vou mostrar uma coisa rápida e depois você assiste o vídeo, tá? Aqui, por exemplo, tem metal embaixo, por isso cada uma aponta para um lado. O que importa é assim, ó. O vermelho lá é o norte. A bússola tem o transferidor ali, que não está ajustado, tá vendo? Então a bússola parou no norte, faz de conta que é o norte, porque não é, é que tem o metal embaixo. O vermelho tá para lá, você vai botar o zero em cima do... Tá vendo que tem o vermelho aqui também, para te lembrar disso? Para facilitar. Tá vendo? Então você coloca o zero ali no lugar certo, ó, isso aqui faz diferença já, tá vendo? Você coloca o zero ali e o resto tá feito, tá vendo? Aqui tem 90 graus, aqui tem 180 graus, tá, pronto. Todas elas, menos essa aqui, que também tem o transferidor, que você coloca na posição certa ali, né? Você vai ajustando até chegar. Todas elas têm um sistema de pontaria, que serve para você olhar por aqui, bater lá, ver a referência que está lá na frente, e daí depois você usa a lente para fazer a leitura do grau que está ali. Mas a coisa é sempre a mesma. A diferença dessas aqui, ó, é que ela já tem o transferidor junto, ó. Tá vendo? Já tem o transferidor junto. Então o transferidor já está sempre na posição. O norte é para cá mesmo, tá? Essa aqui estão erradas. Ela já está sempre na posição. Entendeu? Se não tivesse nada disso aqui em volta, e nem a pontaria, nem coisa nenhuma, já está tudo o transferidor na posição certa. Você pode andar onde você quiser, ele sempre vai voltar lá na posição. Aí você sabe se tem que ir por 90, se tem que ir por 270, 180. É isso. Agora assiste o vídeo lá. Ó, o assunto hoje vai ser navegação. Não vai. Eu vou falar tudo o que tem para falar sobre isso, mas é um começo para você pegar o que eu falo e depois pesquisar, confirmar tudo o que eu estou falando. Tem gente mais especialista do que eu para falar nesse assunto. A internet, você sabe que tem de tudo, mas eu falo as coisas simplificando, porque às vezes eu vejo algum pessoal explicando como é que se usa a bússola que assusta um pouco, sabe? É bem mais... É uma questão de lógica, você tem que raciocinar e só, tá bom? Então eu vou encurtar porque o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Bom, vamos falar sobre bússola. A bússola é uma agulha imantada que tem magnetismo e que, quando não tem resistência para ela, ela gira e sempre aponta para um lado e para o outro, que a gente chama de norte e sul. Para que serve a bússola? Eu vou te explicar simples e rápido. Por exemplo, se eu estou virado para cá e você diz vai para frente, eu vou para lá. Se você falar vai para a esquerda, eu vou para cá. Se você falar vai para a direita, eu vou para lá. E se falar vai para trás, eu vou para cá. Agora, como é que eu faço para saber onde que é a frente? O norte da bússola te dá a sua frente. Depois, se eu digo direita, ou digo 90 graus, ou digo leste ou oeste, tanto faz. O que importa é você saber qual é a tua frente. Depois eu te falo 90 graus, te falo 180 graus, te falo 356 graus, que é quase ali, né? Porque o 0 e o 360 estão juntos. Se você tivesse um transferidor na tua volta inteira, você sabendo onde é a frente, você sabe onde é o ângulo que você tem que ir. E é isso que tem que lembrar. Tem uma diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro, porque o planeta ele gira com um ângulozinho assim. E o norte magnético não é bem no eixo que ele gira. Ele é um pouquinho virado. Isso aí chama declinação magnética. Então a diferença entre o norte verdadeiro, que é onde tem o eixo que gira o planeta, e o norte magnético é a declinação magnética. Só que ela não é constante. Tem lugar do planeta que ela é maior e outro lugar que é menor. Mas isso não importa, porque o norte que eu vou usar
de cada lugar é já acolhido pelo norte magnético da bússola. Norte magnético da bússola. Então, por mais que isso aí tenha uma variação, ela vai mudando de ano para ano, de qualquer jeito a diferença é tão pouquinha que não vai fazer diferença importante, já que tem sempre uma tolerância no número que eu vou te passar, tá? Então vamos dizer, se isso aqui é o norte, o zero é lá, graus. Se a gente tivesse em cima de um transferidor, o zero ficaria lá. Se o norte fosse aqui, o zero ficaria ali. Então, o que importa é saber onde é o zero. O norte é o zero. Aí, se eu te falar, vai para 270 graus, 270 graus é aqui, porque tem 90, 180, 270. Eu também posso te falar, vá para a direita, vá para a esquerda, vá para trás. Mas você tem que saber onde é a sua frente. Isso que é importante. Nós vamos usar o norte magnético, eu vou te passar no mapa o norte magnético. A variação que dá conforme o tempo é pouca e isso vai demorar muito tempo para fazer alguma importância. Então, saiba que existe declinação magnética, vai lá se informar na internet sobre isso, mas o que é importante mesmo é que você tem que saber que eu vou te passar o norte magnético e você vai pela tua bússola pelo norte magnético. E não esquece também que tem vamos dizer, se você coloca a bússola perto de uma faca que é metálico, de ferro, de algum metal que seja magnético, que faz interferência no magnetismo, vai dar variação na bússola. Então, para fazer uma leitura bem feita, você tem que deixar ela longe de qualquer, do carro, do relógio, da faca, não sei do aparelho do dente, mas pode ser até. Então, essa bússola que você usa no carro, essa bonitinha que fica aí no painel, não conta com ela também não. Apesar de que nós não vamos usar isso. Mas nas embarcações, quando tem uma bússola, você tem que mandar o barco para a marinha, para um especialista lá da marinha, que eu não sei dizer quem é o nome da coisa, do cara. E o cara faz uma compensação conforme a quantidade de metal que tem no barco. Ele coloca o barco em várias posições e vê a diferença que dá e compensa isso aí. Tem um cara especialista só para fazer isso. Se você compra uma bússola, coloca lá no painel do carro, pode contar que conforme a posição do carro vai dar variação sempre. A leitura não vai ser das melhores, tá? Lógico, se você está preocupado simplesmente em ir para o oeste ou leste, não faz muita diferença, né? Porque é como dizer, vai para a esquerda ou vai para a direita. Esquerda é tudo que tiver aqui, direita é tudo que tiver lá. Também você já viu nos filmes o pessoal falando, inimigo às 9 horas, né? 9 horas é aqui. Se você pusesse um relógio com o 12 na posição do norte, ou seja, na tua frente, o 9 horas é aqui. Então, quando alguém diz inimigo às 11 horas, é sinal que vocês estão apontados para cá e o inimigo está ali. Se falar inimigo às 3 horas, está ali. Entendeu? Então, o importante é sempre saber qual é a frente. E a bússola vai te dar isso aí. Por exemplo, mais um exemplo. Se eu tiver nesse ponto aqui com uma bússola na mão e daí o meu mapa diz vá para 171 graus, é só você olhar para a bússola, que é um transferidor que está aqui assim. Você olhar na bússola, o centro da bússola é você. E os 171 graus, que nesse caso ia ficar aqui para trás, é a tua direção que você tem que ir, né? Daí a bússola continua sempre apontada para cá, mas o 171 está lá. Então você sabe que você está aqui, como se você estivesse no meio da bússola, indo para o 171. E aí você vai para lá. Provavelmente ali vai dizer 50 metros, ou até chegar em tal lugar, numa outra referência. Essa questão dos metros também é importante falar sobre isso. Quando alguém te diz, ande 50 metros para aquele lado ou para aquele lado, faz de conta que o nosso norte está aqui, então fala assim, ande 50 metros para o norte, ou 50 metros para o 0 graus, ou 50 metros para 360 graus, que é a mesma coisa. Como é que você vai fazer 50 metros? Quando, sem noção nenhuma,
A maioria das pessoas diz, ah, vou dar 50 passos, mas eu tenho 1,85 m, alguém pode ter 1,60 m, você acha que o tamanho do passo é o mesmo? Não é, né? Então, quer dizer, para você saber certinho quanto é que tem teu passo, você precisa medir um trecho de... Seria bom que fosse 100 metros. Eu ainda acho que você tem que medir um trecho com um pouco de subida, outro com um pouco de descida e um plano. E depois saiba a diferença que dá entre a subida, a descida e o plano. Porque o passo aumenta e diminui conforme é subida e descida. Se você tem carga, faz diferença também, né, na mochila. Então você mede um trecho exatamente, de preferência. A preferência é sempre que seja exato, depois nunca é, mas teoricamente é no exato, né? Você mede 100 metros e depois você vai para lá. Eu tenho um contador, depois eu mostro, e conta quantos passos você deu. E depois volta e conta quantos passos você deu. E depois vai de novo e conta quantos passos você deu. Você pode fazer assim, ó, até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marca um dedo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, marca outro dedo. Cada vez que você fizer, já sabe, né? Cada dedo vale 10. Ou cada dedo vale 20, mas para você não perder a conta, porque vira e mexe e cafunde, sabe? O avião tem que passar justo essas horas, mas é sempre assim. Então, você vai para lá e vai para cá 3, 4 vezes. Quanto mais caprichado você fizer a medição, melhor. E você vai saber quantos passos tem que dar para fazer 100 metros. Aí você pega o 100 metros, divide pelo número de passos, você vai saber quanto mede teu passo. De preferência na subida e na descida também, para você ter noção por exemplo, você está num trecho que tem muita subida, você já faz um cálculo baseado nas contas. E não vou ficar fazendo exatamente a conta como é que tem que ser. Isso tudo serve também para fazer você pensar, né? Então, eu estou te dando a dica, não, o procedimento básico. E depois você capricha do jeito que você quer fazer. Tem gente que conta um passo cada vez que pisa com o lado direito. Tem gente que conta cada vez que pisa com o lado esquerdo. Eu prefiro contar todos os passos, porque eu tenho a impressão que quando você conta um passo só, você acaba mancando diferente, porque tem a hora certa de bater o pé. Não sei se é impressão minha, mas eu prefiro contar todos os passos. Eu vou esquecer de falar alguma coisa. A diferença do GPS. Eu venho aqui e marco o meu GPS a posição para te passar a coordenada. A coordenada geralmente é no começo da trilha, o lugar onde você vai estacionar o carro, ou o lugar onde vai começar a ser feita a leitura do mapa. Então eu chego aqui e faço a leitura do GPS. Toda vez que você faz a leitura do GPS, pode procurar aí, tanto faz ser no telefone ou ser no aparelho do GPS, tem putz de modelo. Sempre vai aparecer em algum lugar lá dizendo qual é a precisão atual. Porque dependendo do número de satélites que está conectado, se tem interferência, se não tem, tem as erupções solares que fazem diferença também, ele fica com uma diferença maior. Então, quando eu marcar esse ponto certinho, lá no meu GPS que eu estou anotando, vai estar escrito lá, por exemplo, 4 metros de diferença de tolerância, né? Porque pode estar certo, mas a precisão é de 4 metros. Se ele diz que a precisão é 4 metros, é sinal que em qualquer... Você faz um raio assim, ó, de 4 metros, porque você pode ter um erro de 4 metros, pode ser para lá, pode ser para cá, pode ser para lá, né? Detalhe, quando você voltar depois para achar o ponto que eu marquei, que já podia ter um erro de 4 metros, às vezes 4, às vezes 10, você vai fazer a tua medição, e a tua medição também vai ter uma variação. Então você tem que considerar a minha variação mais a tua. É como se puser, eu estou aqui e faço a medida, pode dar tudo isso aqui de erro. Quando você chegar, você pode estar em qualquer ponto desses aqui e ainda vai ter o erro do teu GPS em cima do meu. Entendeu? Acho que eu vou botar o desenho aqui do lado. Eu sei que isso não vai ficar certo agora, eu vou ter que voltar aqui. Então vamos ver como é que saiu, o que está feito até agora. Então tchau turma, depois eu falo mais sobre isso. E ainda tenho que falar... Pronto.
Agora você me convenceu de que eu... Isso aí, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe pela improvisação, mas isso aí para você ter ideia do que te espera, né? Como eu já disse. Então agora vai pesquisar e vai conferir, vai descobrir as coisas, porque pode ser que eu esqueça de falar, ou também para conferir o que eu estou falando, que é importante, né? Tá bom? Então agora eu vou editar o vídeo e publicar. Até mais.